Imagina uma cadeia onde não existem policiais, os bandidos que tomam conta. E você sabia que existem campos de concentração até hoje? Veja agora algumas das piores cadeias do mundo. É claro que ninguém aqui quer virar bandido, assassino e muito menos ser preso, né? Mas as cadeias que vamos citar hoje são bem piores que as outras que você conhece. Afinal, se você cair em uma dessas prisões que vamos falar, dificilmente você sairia de lá vivo. Uma das prisões mais famosas do mundo é a prisão de Guantánamo, que fica em Cuba, mas pertence aos Estados Unidos. É isso mesmo que você ouviu, apesar de estar em Cuba, quem controla são os americanos. Inicialmente não era para ser uma cadeia, mas o tempo passou e os americanos transformou aquele lugar em um dos maiores presídios de segurança máxima do mundo. Tudo isso para prender suspeitos de terrorismo. E até mesmo um dos responsáveis pelo ataque do 11 de setembro, que tá lá apodrecendo. Só que essa cadeia não é conhecida por abrigar criminosos famosos, e sim pelas acusações de torturas e maus tratos que rolam ali. Pensa bem, uma cadeia que não fica no território americano, fica em Cuba. Os americanos que cuidam. Os caras meteram um dinheiro lá, ninguém sabe, ninguém viu, faz o que quiser, mano. Fulano de tal fez tal coisa, mata. E a coisa é tão tensa lá que até mesmo o ex-presidente Obama tentou fechar esse presídio, que continua ativo até hoje com várias e várias denúncias. Conhecida como a Ilha do Diabo, a prisão de Alcatraz ficou bem famosa com o passar dos tempos. A Ilha do Diabo foi criada para manter fugas impossíveis. Mais ou menos, né? Você já sabe já de algumas fuga de Alcatraz. Por ser uma cadeia que fica em cima de uma ilha no meio do mar, localizada próxima à cidade de São Francisco, na Califórnia. Caindo nessa cadeia, os prisioneiros perdem totalmente o contato com o mundo inteiro, né? Porque eles ficam ali isolados. E para piorar, caso eles tentassem fugir, eles iriam acabar morrendo congelados ali no mar. Não existe nenhum relato provado de algum prisioneiro ter saído com vida de Alcatraz. E como vocês já devem saber, existe uma história de 3 prisioneiros que fugiram dali, só que eles nunca mais foram achados. E foram classificados então como desaparecidos e que provavelmente morreram afogados. Hoje em dia a Ilha de Alcatraz não funciona mais como um presídio, mas a cadeia ainda está lá e pode ser visitada como um passeio turístico. Eu queria ter vontade de visitar uma cadeia, mano. Sem ninguém mesmo, mas aí você ia saber das coisas que rolou ali. Imagina você visitar a cadeia cheia de gente. Trocar ideia, entrevista. Pá. Imagina você visitar uma cadeia nesse naipe aí que você falou, sem um segurança. Tipo, te solta lá. Eles iam passar e falar assim, ah, negão, vem cá, vem. Que nem eles tudo. Imagina em um lugar com capacidade de prender 400 pessoas. Certo, agora imagina aí, nesse mesmo lugar caberem 7.000 pessoas. No lugar que era feito para caber 400. Acho que a matemática tá aí, né? Os caras 2 mais 2, 7.000, mais ou menos, que não faz sentido algum. Como é que vai caber, mano? É Tetris, humano? Parece impossível, mas não é, pois estamos falando da prisão de Gitarama, em Ruanda. Conhecida também pelo apelido carinhoso de Inferno da Terra. Você já sabe o que tem lá, né? Nossa, deve ser reunido só os bichos bons da Terra, né? Os sangue bom. No começo esse lugar não era uma cadeia, e sim eram prédios comerciais de uma empresa. Só que com o passar do tempo o governo pegou e transformou em uma cadeia. A coisa que mais assusta nessa cadeia é o canibalismo que corre solto ali, pelo fato da prisão estar super lotada. Ser mandado para Gitarama é considerado como uma pena de morte, e nem mesmo os policiais entram na cadeia. A única coisa que os caras fazem é entregar a comida, porque lá dentro os próprios presos que trabalham e fazem a distribuição. Mesmo sendo super lotada e cheia de doenças, os presos nem pensam em fugir. Porque assim, né, do lado de fora da cadeia tem vários explosivos espalhados, é tipo um campo minado, ou seja, pulou, explodiu. Morreu, o cara não vai sair dali. E a única maneira de sair vivo dessa cadeia é pela entrada principal, que está cheia de guardas sem remorsos algum para atirar e matar qualquer um que queira sair. Os caras devem estar só esperando. Lá dentro existe uma regra muito rigorosa que é para os guardas não terem dó. Qualquer coisa que saiu da linha é para matar sem dó, porque caso contrário, os policiais podem ser presos nessa própria cadeia. Então o cara tem que trabalhar muito bem. Então o cara não tá nem aí, meu. Tá nem aí, vai puxar mesmo o gatilho. E tem um bagulho que eu tava pesquisando a respeito disso aqui, que existe uma lenda que diz que próprios guardas sabem a localização das minas, que é tipo sortido mesmo. Ah, se você andar aí, morre. Morre, nem os guardas vão lá, entendeu? Fica lá na portinha só. É, só. Outro
lugar que eu tenho certeza que ninguém quer ser preso lá é o Campo 22 na Coreia do Norte. Anote esse nome aí porque você não vai querer ir lá. Vocês devem saber que a Coreia do Norte é um país cheio de polêmicas e problemas políticos. E uma dessas polêmicas seria justamente o campo de concentração, chamado de Campo 22. Você não ouviu errado, é campo de concentração. Mano, uma aulinha de história, lembra da Segunda Guerra. Então, estamos em 2016. Em pleno 2016. Assim como várias outras prisões, o Campo 22 é acusado de romper os direitos humanos por causa das torturas. O Campo 22 não é muito diferente dos campos nazistas. E é claro que ocorrem muitos e muitos experimentos em humanos. Lá os prisioneiros meio que viram, sei lá, ratos humanos para testes de armas biológicas e outros experimentos de laboratório. E o mais curioso disso é que o Campo 22 fica escondido no meio das montanhas. E é claro, o governo nunca admitiu a sua existência, falou que é boato. É história isso aí, tá? E a ponto de curiosidade, muitas pessoas que são presas no Campo 22 são pessoas que são opostas ao regime político do país. E aí, por isso, acaba caindo lá. ADX Florence, também conhecida como a Supermax, ou até mesmo a Alcatraz das Montanhas Rochosas. é uma penitenciária de segurança super máxima. Isso é novo, né? Nunca tinha visto também. Penitenciária de segurança máxima. Agora super máxima. E ela foi aberta em 1994. Essa prisão fica em uma região totalmente remota, nas montanhas do Colorado, lá nos Estados Unidos. E foi projetada para abrigar os presos mais violentos e também os que representam o maior risco de fuga. E lá só tem gente barra pesada, né? Só a galera perigosa, só os maiores criminosos que já passaram pelos Estados Unidos. Como, por exemplo, alguns terroristas, membros de gangues, espiões e muito mais. Pra vocês terem uma noção, galera, um dos detentos da ADX é o ex-professor de matemática chamado Theodore Kaczynski. Kaczynski! Parece um espirro. Talvez vocês não conheçam ele com esse nome, pois ele é mais conhecido mesmo como Unabomber. Um cara, galera, que fez vários ataques com bombas entre os anos de 1978 a 1995. E ele tá nessa prisão, galera, cumprindo apenas 8 prisões perpétuas. Ele vai morrer, nascer de novo, vai estar pagando lá. Aí o ancestral dele vai pagar toda a família dele vai ficar ali pro resto da vida. E além dele, galera, existem várias outras pessoas perigosas, como por exemplo Terry Nichols, o cara responsável pelo atentado de Oklahoma, que tirou a vida de 168 pessoas lá em 1995. E esse amigo, ó, ele tá cumprindo 161 prisões perpétuas. Se 8 eu achava muito, agora, meu... Mas é só simbólico, é só de tipo só assim, pra irmão, só pra você saber o quão ruim você é, tá ligado? Porque é só uma prisão, né? Ele só tem uma vida. Mas não, são 161 porque você é ruim demais. Vai ficar aqui pra sempre. Até sua alma vai ficar aqui, mano. Se os caras pudessem ter um jeito de sugar a alma do cara e prender, faziam isso. Mas mesmo assim não ia ser suficiente, amigo. 161 pena. E lá dentro, galera, existe até mesmo pessoas envolvidas com o 11 de setembro. Então vocês já entenderam, o negócio foi feito pra galera barra pesada não fugir de jeito nenhum. Inclusive foi nessa prisão que o famoso El Chapo foi enviado depois de fugir de várias e várias cadeias. El Chapo, galera, um dos mais famosos narcotraficantes, já escapou de 2 prisões de segurança máxima lá do México. E depois disso, então, ele foi enviado para essa prisão, o ADX, para passar o resto de sua vida. Isso porque lá em 2001, galera, quando ele fugiu, El Chapo teve a ajuda de alguns guardas e fugiu escondido dentro de um cesto de roupas sujas. Já em 2015, ele escapou novamente, dessa vez por um túnel que ele mesmo cavou. Então será que a prisão Supermax agora vai segurar El Chapo de vez? Bom, não sei, a gente até então não falou porque ela é tão protegida assim, mas segundo especialistas, galera, é praticamente impossível fugir da ADX. Porque ela, galera, é considerada a prisão mais segura do planeta. E além de toda a segurança, ela também possui um rígido sistema de tratamento. Segundo o ex-promotor federal do Departamento de Justiça, Duncan Levin, essa cadeia foi projetada especialmente para evitar fugas e para também impedir os prisioneiros de ferir os guardas ou uns aos outros. Isso porque o objetivo da ADX é que os presos tenham o mínimo possível de interação humana. E com isso então, galera, eles passam em média 23 horas do dia sozinhos. Dentro de uma cela de 7 metros quadrados, com cama, mesa e banco, todos feitos de concreto. E além disso, dentro do quarto ainda tem um chuveiro de acionamento automático, ou seja, numa hora determinada ele funciona pra galera tomar banho, né? Que senão vai ficar o dia inteiro também tomando banho, né? É só abre e fecha, acabou. Um móvel que é uma combinação de pia e vaso sanitário e uma janela vertical. Ao todo, a penitenciária tem capacidade de alojar 490 presidiários. Porém, ela não está lotada. Tem cerca de 370 detentos cumprindo pena no local. As celas possuem portas grossas de metal, com uma pequena abertura, que é usada para passar comidas ou medicamentos.
alimentos. E para maior segurança, ela ainda possui uma porta interna. Todas as refeições são feitas dentro da própria cela, e as poucas interações que eles têm com guardas ou psiquiatras e outros funcionários também são feitas lá dentro. Os presos então só saem da cela por 2 motivos: ou quando eles precisam de um tratamento médico que não dá para ser feito dentro da cela, ou quando vão para visitação e recreação, porém uma recreação bem limitada, que dura de 1 a 2 horas e só acontece em dias de semana. E essa recreação, galera, Não tem nada de recreação. nem é em espaço aberto, tá ligado? Eles são levados para um ginásio totalmente fechado, que só possui uma abertura lá em cima, com grade, que também não dá para os caras nem chegar lá, e muito menos não vai conseguir sair. Então a recreação não é totalmente livre, eles saem das celas para ficar presos em um lugar maior. Numa cela maior. É, tipo Uma isso. cela comunitária. E em alguns casos, galera, eles são colocados ainda dentro de jaulas individuais, que cabem até 5 detentos. Para assim curtir o seu momento de recreação que eles têm durante 1 hora por dia. E não é todo dia também, viu? E nessas jaulas, a única vista que eles têm são grades, paredes e um pouquinho de céu. Já com relação às visitas, esses presos não têm nenhum contato físico com os visitantes. Eles podem até receber visitantes, mas eles ficam separados por uma grossa parede de vidro. E aí eles ficam conversando por meio do telefone. Além disso, eles só podem fazer 3 ligações telefônicas por mês e com duração de no máximo 15 minutos cada uma. Imagina, você liga e a pessoa atende e desliga. Aí já, calma. Não quero falar com você. É. Tem 2 ligações só. E galera, segundo os especialistas, a maior diferença dessa prisão para outras prisões de segurança máxima é o fato dos prisioneiros ficarem totalmente isolados, com o menor contato possível com outras pessoas. Isso porque em uma prisão normal, mesmo com segurança máxima, apesar de ser um local controlado, os presos podem sair da cela. Eles podem caminhar, fazer atividades, Igual a gente vê nos filmes, né? a galera jogando basquete, trocando ideia, bolando um plano ali, Pra né? sair, sempre é isso, né? Porém, isso não existe na EDX. Eu acho que os caras ficaram vendo todos os filmes Falou, ó. e falaram, tá vendo? Esse é o ponto que a gente não pode deixar acontecer. Ninguém conversa com ninguém, não tem recreação e ninguém vai fugir. Porque os planos acontecem quando os caras tá ali. Vamos fazer não sei o quê, papapá. Exatamente, galera. Então, na EDX existe quase zero interação. E ela é conhecida como Alcatraz das Montanhas, porque a prisão de Alcatraz era cercada por todos os lados por água. E já essa prisão, galera, a EDX, é cercada por montanhas. Não só ela é cercada por montanhas, com uma infraestrutura robusta de segurança, várias torres, arame farpado, cães de guarda, raios lasers. Como assim? Como assim raio laser, mano? Isso pra ninguém sair de lá, né? E também se alguém sair de lá, quero ver descer a montanha toda, né? Tem que pensar nisso. Fuga lá só seria de helicóptero. Mas aí o helicóptero vai vir e os caras vão meter bala. Laserzada. Raio laser, mano? Mas deve ser um bagulho de laser de Detectar, né? detector, Será? Deve ser um raio laser detector. Vai desintegrar o cara, né? E existem várias punições severas para os presos. O preso pode ficar mais preso ainda, né? Ele fica com as mãos e os pés ligadas a uma corrente presa na cintura. O cara fica, tipo, totalmente imóvel, né? E às vezes ainda prendem as mãos do cara dentro de uma caixa preta. Então, eles prendem as mãos e depois prendem a mão dentro de uma caixa. Você não vê nem sua mão, fica lá só preso. E segundo várias pessoas que estudam e que já trabalharam ali dentro, eles dizem que essa cadeia foi feita justamente para pessoas que não são mais consideradas humanas. Pessoas totalmente desumanas. E segundo o ex-diretor da prisão, ele disse que a prisão não foi projetada para reabilitação, ou seja, para aqueles casos que vão, ficam presos, depois saem se comportarem bem. Os caras ficam pagando lá 8 prisões perpétuas. Não tem saída. Não tem saída. É tipo assim, entrou aqui, acabou sua vida. Se para entrar aqui você fez Muita coisa ruim. Ou seja, game over. E só pra fechar, se liga nessa frase que foi dita pelo ex-promotor. Esse é um dos lugares mais sombrios do mundo. Um lugar para onde você espera nunca precisar ir, nem mesmo como visitante. E lá, mesmo um preso se comportando normalmente, sem quebrar nenhuma regra, quando ele já está lá dentro, é como se ele estivesse em uma solitária. O que acaba deixando qualquer preso, mesmo esses barra pesadas, totalmente maluco. O Campo 1391 é um centro de detenção altamente secreto que fica em Israel. É uma fortaleza de concreto que fica em uma colina quase completamente escondida. Sua localização não aparece nos mapas e foi apagada das fotografias aéreas. Foi proibido que qualquer meio de comunicação israelenses falasse sobre a sua situação geográfica.
Ninguém sabe ao certo o que ocorre lá dentro. Ninguém nem sabe quantas pessoas estão encarceradas lá. Nem existem fotografias dos presos. Segundo depoimentos de ex-presos, o local está cheio de presos políticos e inimigos do Estado. Muitos são libaneses capturados durante os anos que Israel ocupou o sul do Líbano. Os relatos falam sobre tortura e o abuso dos direitos humanos, principalmente durante os interrogatórios. Depoimento Mustafa Dirani. Foi preso no campo 1391 após ter sido sequestrado no Líbano, em 1994, por agentes israelenses. Ele afirmou ter sido torturado e violado por seus interrogadores. Depoimento Bashar Jadallah. É um empresário de 50 anos que conseguiu ser solto do presídio. Disse que não fora espancado ou fisicamente torturado por causa da idade, mas passou meses incomunicável, totalmente isolado, sem ver nem os carcereiros. Vivia em uma minúscula cela de 2 metros, sem janelas e pintada de preto. A cela era apenas iluminada por uma lâmpada bem fraca. Não podia contratar um advogado e nem ver outros presos. Quando saia da cela para interrogatório ou enfermaria, por exemplo, não podia ver absolutamente nada. Obrigavam ele a colocar uns óculos opacos que cobriam totalmente seus olhos. Só podia tirar os óculos quando estivesse dentro da cela novamente. Relatos de outros presos. Dizem que dormiram em colchões úmidos e podres, tinham baldes para fazer suas necessidades, mas raramente eram esvaziados. À noite, às vezes, os carcereiros ligavam o ar-condicionado para os fazer tremer de frio. Depoimento Leah Tsemel. É uma advogada israelense especializada em defender palestinos. Segundo ela, quem entrar nessa prisão pode desaparecer literalmente para sempre. Black Dolphin é uma prisão de segurança máxima localizada na Rússia. O nome Black Dolphin é por conta de uma estátua preta de golfinho que fica na entrada da prisão. Ela foi construída pelos presos. Atualmente, existem cerca de 700 presos. Juntos, estimam-se terem cometido cerca de 4.000 crimes. Todos que vão parar lá receberam sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ninguém jamais saiu de lá. Abriga os piores e mais perigosos detentos, como assassinos, estupradores, pedófilos e até canibais. O canibal Vladimir Nikolaevich Nikolaev, por exemplo, está preso lá. Por conta da natureza dos detentos, os carcereiros de lá são igualmente brutais. Os prisioneiros são mantidos em confinamento solitário quase 24 horas por dia. Eles têm apenas 90 minutos por dia para ficar fora desse confinamento. Nesse tempo, eles são escoltados para fora da cela para uma rotina de exercícios. Eles também não podem sentar ou descansar desde que acordam até a hora de dormir. Com relação à alimentação, são servidos apenas sopa e pão 4 vezes por dia. Pena Ciudad Barrios é uma prisão que fica em El Salvador, na América Central. Foi construída para abrigar 800 presos. Atualmente abriga cerca de 2.500. Foi criada para manter os membros da gangue Mara Salvatrucha, MS-13, fora da sociedade. A gangue surgiu em Los Angeles durante os anos 1980. Foi formada por imigrantes que fugiram da brutal guerra civil de El Salvador. Se tornou uma das organizações criminosas mais temidas do mundo. Atualmente, a prisão abriga traficantes de armas e drogas, assassinos e membros de outras gangues. Sempre tem muitos episódios de violência entre os membros das gangues. Isso deixa várias pessoas mortas, incluindo os guardas do presídio. A situação é tão feia que nem a polícia fica dentro das instalações da prisão. Eles só ficam nas imediações do lugar e evitam interferir nos problemas internos dos presos. Os presidiários são administrados pelos representantes da máfia. A prisão funciona basicamente como uma pequena cidade independente. Lá dentro tem uma padaria, hospital, oficinas e um centro de reabilitação. Em 2013, o fotógrafo inglês Adam Hinton conseguiu autorização dos líderes da MS-13 para entrar na prisão e fazer fotos. O fotógrafo falou que a maioria dos presos tem o corpo coberto de tatuagens. A maioria simboliza os crimes que eles já cometeram. Essas são mais algumas das fotos tiradas por ele. A prisão de Bang Kwang fica a 11 quilômetros de Bangkok, capital da Tailândia.
Essa prisão é para onde são levados todos os que são condenados à morte na Tailândia. A prisão é famosa pela tortura e pelas condições terríveis que oferece. Os presos são forçados a dormir amontoados no chão da cela. Comem apenas uma tigela de arroz por dia. Os presos não tomam banho diariamente. Geralmente é, no máximo, um banho por mês. Não existe privadas e sim um buraco que fica no chão das celas onde os presos fazem as necessidades. Os presos também passam cerca de 3 meses com os pés algemados. Os carcereiros colocam correntes que pesam 4 quilos nos pés dos detentos. Elas são esmagadas até aos tornozelos pelos carcereiros com golpes de martelo. Essa prisão fica localizada em uma pequena ilha no meio do nada chamada Ogneny Ostrov, da Rússia, conhecida como Alcatraz da Rússia, Piatak ou Colônia Correcional número 5. Segundo as autoridades, é impossível escapar de lá. Os detentos só saem mortos. O governo de Moscou se orgulha de nunca ninguém ter escapado de lá. Ao redor da cadeia só há água e pântano, e as temperaturas variam de 35 graus a menos 30 graus. Atualmente, abriga 198 presos. Todos os presos de lá foram condenados a sentenças de pelo menos 25 anos. São casos de terrorismo, assassinatos em série, abusos sexuais, pedofilia e máfias. Os carcereiros usam técnicas de estresse físico e mental e torturas psicológicas para manter os prisioneiros na linha. Os presos ficam 22 horas por dia nas suas celas minúsculas. Nas 2 horas que eles têm ao ar livre, eles ficam confinados a uma pequena gaiola. O presídio possui condições precárias de higiene. Os presos têm acesso limitado a instalações básicas como banheiros. Isso faz com que metade dos presos desenvolvam tuberculose. A tortura por lá também é comum. Os presos precisam suportar o frio extremo e a neve durante a maior parte do ano. O presídio de Palmyra ficava localizado no meio do deserto, também conhecido como Prisão de Tadmor. Era uma das prisões do regime sírio. Era usada para prender quem se opunha ao regime sírio de Bashar Hafez al-Assad. Os presos denunciaram duras condições de sobrevivência, torturas, violações de direitos humanos e execuções. Em 27 de junho de 1980, o presídio sofreu um massacre patrocinado pelo Estado. Na época, o presidente do país, Hafez al-Assad, foi vítima de tentativa de assassinato. No dia seguinte, seu irmão ordenou a matança de todos os presos no local. Pelo menos 1.000 pessoas perderam suas vidas. Em 2015, a cidade caiu na mão do grupo terrorista Estado Islâmico. Nisso, o regime sírio transferiu os detentos. Pouco depois, o grupo terrorista explodiu o presídio sírio. Depois disso, o grupo terrorista divulgou as horríveis condições dentro da prisão. As fotos foram divulgadas como forma de propaganda para o grupo extremista, mas serviram para revelar o tratamento dado aos condenados do país. Os presos ficavam em compartimentos fechados, sem janelas e cheios de mofo. Eles não tinham acesso a luz e camas. Tinham que fazer suas necessidades em um buraco no chão. O presídio não tinha nenhum tipo de aquecimento, mesmo que o país tenha condições extremas no inverno. Também conhecida como Prisão Nacional de Maracaibo, já foi considerada uma das prisões mais violentas do mundo. Foi construída para abrigar 700 presos. No momento do seu fechamento, em 2013, abrigava 3.700 presos. A prisão estava extremamente superlotada. Quase 200 pessoas eram filhos dos presidiários. Além de ser superlotada, é um lugar onde violência e estupro eram comuns. O incidente mais famoso aconteceu em 3 de janeiro de 1994. Uma gangue iniciou um incêndio. Nisso, eles atiraram e esfaquearam pessoas que tentavam escapar do incêndio. 150 pessoas foram mortas. Este motim era citado como um dos incidentes prisionais mais mortíferos na época. Isso chamou a atenção internacional para as más condições das prisões venezuelanas. Foi fechada em 2013 após um motim que custou a vida a 16 presos. Alguns foram desmembrados e decapitados. Na época, o governo alegou que guardas corruptos estavam contrabandeando armas, e isso contribuiu para a violência no presídio. Nisso, a prisão foi fechada. Por último, é claro, não podíamos deixar de falar do Carandiru. O real nome da prisão é Casa de Detenção de São Paulo. Foi construída em 1920, mas só foi entregue para inauguração em 1956. Ela foi projetada para atender às novas regulamentações do Código Penal do Brasil.
No auge, o Carandiru tinha 8.000 presos com apenas 1.000 carcereiros. As condições dentro da prisão eram realmente horríveis. Durante os 46 anos de existência, mais de 1.300 pessoas morreram dentro do presídio. A maioria por causa dos maus tratos e das péssimas condições de vida. Foi alvo de um dos maiores massacres da história do sistema judiciário do Brasil, conhecido como Massacre do Carandiru. Aconteceu em 2 de outubro de 1992. Aconteceu uma revolta, rebelião dos presos. Os carcereiros não conseguiam controlar a situação. Então a polícia militar foi enviada para o local. Eles não fizeram nenhuma questão de negociar com os presos. Ao invés disso, eles simplesmente saíram atirando nos presos e fizeram uma chacina. 111 prisioneiros faleceram. Dentre eles, 102 foram baleados pela polícia. As outras 9 vítimas foram esfaqueadas e assassinadas por outros prisioneiros antes da polícia chegar. O Carandiru só foi desativado em 9 de dezembro de 2002, quando alguns pavilhões foram demolidos. Ao longo dos anos, os outros pavilhões foram reformados e transformados em centros culturais, tecnológicos, entre outros. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Valeu!